Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Então vamos para a observação número 1. Na observação número 1, a gente tem que entender o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando eu estou lendo o problema, eu vou interpretar grandezas diretamente proporcionais. Quando duas grandezas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. Então, se eu estou lendo uma situação problema e eu estou observando que uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta, ou uma grandeza diminui e a outra grandeza também diminui, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Vejamos alguns exemplos. Exemplo número 1. Eu vou ter aqui duas grandezas, blusas e dinheiro. Então, se eu tenho uma blusa, se eu comprar uma blusa, eu vou pagar R$ 120. E se eu comprar 5 blusas, eu vou pagar X reais. Então, vocês observam que eu aumentei o número de blusas e, consequentemente, vai aumentar o número de dinheiro que eu vou pagar. Então, quando isso acontecer, eu multiplico na diagonal. 1 vezes x, x. E 5 vezes 120, 600. Então, quanto é que eu vou pagar pelas 5 blusas? R$ 600. Ok? Vejamos o exemplo número 2. O exemplo número 2, eu tenho uma situação problema também. Então, vamos ler aqui. Em um supermercado foi feita uma promoção relâmpago para vender determinada marca de óleo. Sérgio comprou 8 latas desse óleo e pagou o equivalente ao valor de 6 latas no preço normal. Se ele comprasse 40 latas desse óleo nessa promoção, estaria pagando o equivalente a quantas latas no preço normal? Então vamos observar aqui, latas na promoção e latas no preço normal. Então ele comprou 8 latas, mas ele pagou no preço de 6 latas. E se ele comprasse 40 latas na promoção, ele pagaria o preço de quantas latas? Então vamos observar. Vai aumentar o número de latas na promoção, né? E a gente vai observar que também, no outro caso, vai aumentar o número de latas na promoção e nesse caso vai aumentar o número de latas no preço normal. Então, multiplicando na diagonal, 8 vezes x, 8x. 40 vezes 6, 40 vezes 6 dá igual a 240. Então, x é igual a 240 dividido por 8. Então, ele vai comprar 40 latas e vai pagar o preço de 30 latas. Ok? Vamos ver aqui a observação número 2. A observação número 2 diz o seguinte. Grandezas inversamente proporcionais. Quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Ou quando uma grandeza diminui e a outra grandeza aumenta. Então vamos ver aqui os exemplos. Exemplo número 1. Sabemos que de Pacajus a Fortaleza o percurso é de 50 quilômetros, certo? Mas quais são as duas grandezas que eu vou analisar? Velocidade e tempo. A gente observa, se eu estou a 100 km por hora na velocidade, eu vou gastar meia hora. Meia hora é igual a quanto? 30 minutos. Mas se eu reduzir a minha velocidade de 100 para 80 km por hora, quanto é que vai ser o tempo que eu vou gastar? Então vamos observar aqui. Nesse caso, vocês observam que eu diminuí a minha velocidade. Se eu diminuir a minha velocidade, eu vou demorar mais, então eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? É claro que vai ser mais tempo, porque eu vou com o meu carro com a velocidade menor. Então eu vou gastar mais tempo para me chegar
de Pacajus, se eu for de Pacajus a Fortaleza, ou de Fortaleza a Pacajus, ok? Então, nesse caso aqui, nós percebemos que as grandezas, uma diminui e a outra vai aumentar, porque eu diminuí a minha velocidade e, consequentemente, eu vou gastar mais tempo para me chegar no percurso. Então, nesse caso, eu não posso mais multiplicar na diagonal, vou multiplicar em linha reta. Então, eu vou ter o quê? 80 vezes x, 80x, e depois eu multipliquei 100 vezes 30, que é igual a meia hora. Então, quando eu multipliquei 100 vezes 30, deu igual a 3.000. Então, eu peguei 3.000, dividi por 80, então, cancelei o zero do 3.000 com o zero do 80, ficou 300 dividido por 8. Quando eu faço a conta 300 dividido por 8, eu vou ter o quê? 37, né? E meio minuto, ou seja, 37 minutos aproximadamente eu vou gastar para chegar, né, de Pacajus a Fortaleza ou de Fortaleza a Pacajus. Observa vocês que o tempo ele aumentou, porque eu reduzi a minha velocidade, ok? Então, toda a vida, pessoal, uma dica para vocês. Toda a vida que a velocidade e o tempo você estiver analisando, são grandezas inversamente proporcionais. Toda a vida que você estiver analisando, a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, uma grandeza vai aumentar ou diminuir, certo? E a outra também vai aumentar ou diminuir. Então, vejamos aqui o exemplo número 2, tá bom? O exemplo número 2, ele fala o seguinte: uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, solução. Então, vejamos. Quais são as duas grandezas para a gente analisar? Litros por minuto e tempo. Então, toda a vida, certo? A gente vai observar aqui, no caso aqui, litros. Se eu aumentei a quantidade de litros por minuto, eu vou diminuir ou aumentar o meu tempo? Claro que eu vou diminuir. Se eu coloco mais água no recipiente, eu vou gastar menos tempo para enchê-lo, ok? Então vamos lá. Novamente, nós temos grandezas inversamente proporcional. Vocês observam que eu tinha 16 litros por minuto e eu aumentei para 20, certo? Se eu aumentei uma grandeza, a outra vai ter, consequentemente, que diminuir. Então, vamos ver. Quando isso acontece, eu vou multiplicar em linha reta. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar 20 vezes x, 20x. Aí, depois, multiplicar 16 vezes 5 dá igual a 80. Então, 80 dividido por 20, cancela o zero do 80 com o zero do 20, fica 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 dá igual a 4 horas. Então, percebam que quando eu aumentei a quantidade de litros por minuto, eu consequentemente enchi a caixa mais rápida e gastei apenas 4 horas, ok? Então, só relembrando, grandezas diretamente proporcionais, uma aumenta, a outra aumenta também. Uma diminui e a outra diminui. Quando são grandezas inversamente proporcionais, uma aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta. Ok? Obrigado pela aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.